Oi pessoal, vamos a mais um vídeo do canal Mundo Matemática, agora com o tema de trigonometria. Mais especificamente, trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre as medidas dos seus lados. Então, observe aqui. A gente tem esse triângulo retângulo com os vértices A, B e C. Azinho, como medida do lado BC. Bzinho, que é a medida do lado AC. E Czinho, que é a medida do lado AB. Aí é importante a gente perceber algumas coisas. Primeiro, ele é retângulo no ângulo A, porque, a gente tem aqui a representação do ângulo reto, né? Assim. Eu tenho aqui um ângulo alfa. E tem o seguinte, olha. Azinho está para o ângulo A. Bzinho está para o ângulo B e Czinho está para o ângulo C, ok? Então, a gente quer saber algumas coisas. Primeiro, hipotenusa. A hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui nesse triângulo, esse lado vai ser, está oposto ao ângulo de 90 graus, é o Azinho, não é? Então, a hipotenusa é o A. E catetos. Catetos são os ângulos, são os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus. Adjacente significa do lado do ângulo, coladinho com o ângulo. Então, que lados são esses? Esse lado Bzinho, né, que tá aqui, ele forma o lado Bzinho juntamente com o lado C, formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, eles são adjacentes a esse ângulo. Então, a gente tem Czinho e Bzinho. Sabendo disso, vamos agora estudar a parte trigonométrica. Então, a gente vai estudar o seno, o cosseno e a tangente de ângulos agudos, que são esses ângulos aqui, menores que 90 graus. E a gente pode encontrar esses ângulos, por exemplo, em triângulos retângulos. Então, vamos lá. Num triângulo retângulo, como esse aqui da imagem, o seno é a região entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e da hipotenusa. Exemplo. Se a gente estiver procurando o seno desse ângulo alfa aqui, seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo. Qual é o lado oposto ao ângulo? É o lado Bzinho, não é isso? Dividido pela hipotenusa do triângulo, que é Azinho. Pronto, esse é o seno, certo? O cosseno de um ângulo agudo. Num triângulo retângulo, o cosseno é a razão entre as medidas do cateto adjacente a esse ângulo e da hipotenusa. Então, vamos pegar aqui aquele mesmo triângulo. Eu estou interessada no ângulo alfa aqui, certo? E eu quero o cosseno de alfa. E eu disse o quê? Que o cosseno do ângulo, ele é igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que no caso aqui vai ser quem? Czinho, dividido pela hipotenusa, que é A, certo? A gente também vai ter a tangente de um ângulo agudo. Num triângulo retângulo, a tangente é a razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente a esse ângulo. Exemplo, voltando aqui, né, para esse triângulo. A tangente do ângulo alfa vai ser igual ao ângulo oposto, a medida do cateto oposto ao ângulo, que é Bzinho, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo, que é Czinho. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Vamos para um exercício para a gente entender melhor. O exercício diz o seguinte: consideremos o triângulo ABC retângulo em A. Então, ABC, o triângulo é retângulo em A. Eu tenho aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. E as medidas do lado, esse cateto mede 12, esse outro cateto 16 e a hipotenusa mede 20.
Eu quero descobrir aqui, primeiramente, qual é o seno de alfa. Então, qual é o seno desse ângulo? Eu sei que o seno é o cateto oposto ao ângulo, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 20, né? Para simplificar aqui essa fração, eu posso dividir tudo por 4. 12 dividido para 4 dá 3. E 20 dividido para 4 dá 5. Então, o seno de alfa é 3/5. O cosseno de alfa, ainda com relação a esse ângulo, né? O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, que é 16, dividido pela hipotenusa, que é 20. Aqui eu também posso simplificar por 4. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5, então 4/5. A tangente. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto a esse ângulo, que é 12, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é 16. Também posso simplificar e vai resultar em 3/4. Agora, vamos saber com relação ao ângulo beta, que é esse ângulo. Então, vamos lá, o seno vai ser agora o lado oposto ao ângulo beta, que é 16. Então, 16 dividido pela hipotenusa, que é 20, a gente consegue simplificar por 4, que vai dar 4/5, né? 4/5. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 20. Também podemos simplificar. Isso aqui vai dar 3/5. E por último, a gente tem a tangente. A tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, que é 16, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Simplificando por 4, a gente tem 4/3. Pronto, entendido, né, gente? Agora, vamos passar para a questão de revisar um pouquinho o teorema de Pitágoras. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, ele é retângulo em A, e tem as medidas aqui, né? Czinho, Azinho e Bzinho. Pitágoras, pessoal, ele foi um matemático e filósofo muito importante, que formou a escola pitagórica, e ele contribuiu em diversas áreas da matemática, e dentre elas, ele contribuiu com o seu teorema, né, o teorema que recebeu o seu nome, que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A gente já viu aqui no início do vídeo que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, os catetos são os lados adjacentes. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que a hipotenusa é A e eu vou ter os catetos Bzinho e Czinho. Aí, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que essa medida aqui de A ao quadrado é igual à medida de B ao quadrado mais a medida de C ao quadrado. Né? Tá aqui a fórmula do teorema de Pitágoras. Vamos para um exercício. Diz o seguinte, o exercício: determinar o valor de x no triângulo PQR. Então, vamos lá. Eu tenho que a medida aqui de QR, desse lado QR, é 12. A medida de PR é x, que eu não sei, é o que eu estou interessada em saber. E a medida de PQ é 5. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, eu sei aqui que a hipotenusa é x, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado é 144, mais 5 ao quadrado é 25. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 25 é 169. Então, x é igual a raiz de 169. X vai ser igual a raiz quadrada de 169 é 13. Então, a medida aqui, ó, do lado x é 13. Agora, pessoal, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que são os ângulos notáveis. Por que eles recebem esse nome de ângulos notáveis? Porque eles são muito utilizados na trigonometria, por isso esse nome, notáveis, certo? De tanto que eles são utilizados, do tanto que ele é importante.
Então, os ângulos notáveis são os ângulos 30, 45 e 60. E a gente tem uma tabela aqui que a gente pode dispor da medida desses ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho o seno, cosseno, a tangente, aqui o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Essa tabela me diz o quê? Que o seno de 30 graus é meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 60 graus é raiz de 3, certo? Então, através dessa tabela, eu posso ter esses números, a medida desses números de uma forma mais próxima. Agora, vamos fazer um exercício. Diz o seguinte: determinar a hipotenusa BC e o cateto AC no triângulo retângulo seguinte. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ABC, retângulo em A. Eu tenho a medida do lado AB, que é 2, e tenho que esse ângulo aqui é 30. Eu não sei a medida desse lado, BX, certo? E eu não sei a medida de AC. Então, eu vou chamar esse lado BC de X e vou chamar esse lado AC de Y. E eu não sei a medida de nenhum dos dois. Vamos descobrir primeiramente a medida de X. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho o seguinte, pessoal. Eu tenho que o seno de um ângulo, por exemplo, o seno aqui desse ângulo de 30 graus, vai ser o quê? Vai ser o lado oposto, a medida do lado oposto a ele, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é X. Só que eu não sei que é X, né? A segunda tabela que eu tinha mostrado a vocês, mostrando aqui novamente, eu tenho que o seno de 30 graus é o quê? 1/2. Então, no lugar do seno de 30 aqui, eu vou colocar 1/2 igual a 2 sobre x. Fazendo o meio pelos extremos, eu vou ter que x é igual a 4. Então, esse lado aqui mede 4. Para descobrir o valor de y, eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar a trigonometria, né, dessa forma, ou eu posso fazer através do teorema de Pitágoras. A gente vai utilizar a trigonometria, certo? Só que agora a gente vai utilizar o cosseno de 30. O cosseno de 30 graus é o quê? É o ângulo adjacente, é a medida do lado adjacente ao ângulo, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 4, certo? Só que o cosseno de 30, voltando ali para a tabela, o cosseno de 30, aliás, é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar aqui do cosseno de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2, igual a y dividido por 4. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que 2y é igual a 4 vezes raiz de 3. Então, y vai ser igual a 4 raiz de 3 dividido para 2. Y vai ser igual a 4 para dividir para 2, que dá 2 raiz de 3. Então, a medida aqui do y é 2 raiz de 3. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Inscreva-se no canal e deixe seu like.